E aí, dessa vez, a paciente que eu atendi tinha 60 e poucos anos e ela já chegou no consultório com um caso. Ela tinha muita dor de cabeça, tinha uma enxaqueca de longa data e chegou para mim, doutora, eu queria usar aquela injeção nova que tem aí, um tal de Engalite. Será que essas novas terapias para enxaqueca vão realmente mudar a vida das pessoas? Pois é, vamos descobrir mais nesse episódio o que tem de novo e o que a gente pode fazer para melhorar a sua dor de cabeça. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui, nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana, nós somos médicas. E hoje de que a gente vai falar, Mi? Olha, eu vou perguntar para você, que está nos ouvindo ou nos vendo, quantas vezes você teve dor de cabeça nesse último ano? E quantas vezes você deixou de fazer as suas atividades que estava fazendo, trabalho, lazer, por conta da dor de cabeça? Pois é, você sabia que a enxaqueca é uma das 3 causas de maior incapacidade no mundo? Então, para isso, a gente trouxe hoje, nesse episódio, um especialista em cefaleia. Cefaleia, para quem não conhece, é dor de cabeça. Dr. Pedro Alves, ele é neurologista pelo Hospital Sírio-Libanês e cefaliatra pela USP. Muito bem-vindo, Dr. Pedro. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Muito obrigado pelo convite, Michele. É um prazer estar aqui falando sobre as ciências das dores de cabeça e a importância que é a gente deixar de falar que a dor de cabeça é só uma dor de cabeça e que vai melhorar com um medicamento, mas ver a enxaqueca realmente como uma doença crônica que se manifesta com episódios de dor, mas que tem muito mais por trás, né? E compartilhar o que eu sei, o que eu já vi, vai ser realmente um grande prazer com vocês. Maravilha. Legal, Pedro. Muito bom você estar aqui conosco hoje. E fala um pouquinho pra gente da sua história aí, com a enxaqueca, com a cefaleia, por que você foi para esse lado. E um pouquinho, tem muita gente convivendo com dor de cabeça hoje, né? Nossa, ainda mais em São Paulo, né? É. Eu sempre falo que, assim, o meu primeiro contato com a dor de cabeça que me deixou intrigado mesmo, digamos assim, foi quando eu estava na residência de neuro. E eu sempre tenho muito... Eu vim muito com aquela questão de sempre tentar descartar causas secundárias e causas ameaçadoras de vida para qualquer quadro estranho de qualquer paciente. E quando você aplica esses conceitos de uma forma muito generalista, tem algumas cascas de banana aí, né? Às vezes você quer fazer o seu melhor e às vezes você precisa realmente calibrar o que está acontecendo. E isso aconteceu quando eu vi uma enxaqueca crônica no ambulatório. Ela não tinha nada de enxaqueca e eu fiquei à tarde queimando o neurônio, querendo reinvestigar, até que durante a própria discussão foi falado, por características X, Y e Z, isso é uma enxaqueca crônica, a gente vai tratar dessa forma. E para minha surpresa, nos próximos atendimentos, aquela paciente que tinha aquela dor totalmente misturada, aquela dor totalmente inexplicada, que não estava em critério nenhum, foi abrindo a dor característica da enxaqueca. E aí eu fui entendendo como que é complexo, e como que a enxaqueca ela pode mimetizar diversas condições. Então, a partir desse momento, isso virou um desafio para mim. E aí foi quando eu entrei nessa ciência mesmo. É Legal, triste muito ver bom. porque muitas pessoas não são tratadas adequadamente. É. É só mais uma dor de cabeça, toma uma dipirona e as pessoas não fazem diagnóstico, não falam que é enxaqueca. Isso E piora aí muito isso a vai qualidade de virando vida, né? uma enxaqueca crônica misturada com outras dores de cabeça. Conta um pouquinho pro público que está nos ouvindo, o que é enxaqueca, o que é outras dores de cabeça, qual que é a Como que eu diferença? faço a diferença? Tudo é enxaqueca? Perfeito. Eu vou começar falando sobre o que é a enxaqueca. A enxaqueca, ela é uma doença crônica, ela é uma doença orgânica, ou seja, eu tenho substrato anatômico para isso.
Ela é uma doença hereditária, ou seja, tem determinação genética, certo? E ela é uma doença progressiva, ou seja, conforme a gente não controla e não trata a enxaqueca, ela vai progredindo dentro da complexidade e da heterogeneidade dos quadros que a gente vê. Tá. Ponto. Por que é importante falar isso? A enxaqueca não é uma dor de cabeça. Hoje eu vejo a enxaqueca mais como uma desordem de processamento sensorial. Difícil. Você explica aí pra gente, explica aí. trocando em miúdos. Trocando desordem enxaque- de processamento A sensorial. enxaqueca, ela é um estado do cérebro que ele é hiperexcitado e hiperexcitável. Então, os estímulos, o paciente enxaquecoso, ele sente muito mais. Ele Ele é mais sensível. é mais sensível a estímulos. Ele tem uma percepção diferente a emoções, a dores, e estímulos visuais, como luz, som. E dentro de toda essa complexidade que a gente deixa para a academia, a gente tem o quê? A manifestação mais prevalente, que é a de dor. Sim. Então, a gente fala que a enxaqueca, dentre outras coisas, Estranha a dor de cabeça. traz a dor de cabeça de forma episódica. E é o que a gente usa mesmo para tomar condutas e para seguir o próprio paciente. Então, a dor é um componente, é só um É um dos dos componentes componentes. da É um enxaqueca. dos componentes. só. A enxaqueca é uma coisa muito maior. É como se o seu cérebro, ele respondesse a qualquer pequeno estímulo que, por exemplo, o cérebro da Juliana não responderia. Você Né? Então, é como dor crônica, né? Exatamente. A dor crônica, você tem uma amplificação da dor de alguns estímulos que talvez uma pessoa que não tem dor crônica não ia sentir dor. Exato. Exato. E aí tem a questão tanto de ter a dor, mas também a experiência que a pessoa tem com aquela dor, que também acaba sendo diferente no paciente que tem enxaqueca. Mas isso é para a gente estar falando daquela dor clássica da enxaqueca, que é aquela dor que pulsa, que geralmente é de um lado da cabeça, que vem associado com intolerância à luz e a sons também, que vem junto com náuseas. Tá. O paciente que tem a enxaqueca, tem essas dores, ele não está isento de ter uma dor de cabeça que é mais genérica, que a gente está falando da cefaleia tensional, tá? Que é aquela dor mais em aperto, bilateral, que parece ser aquela questão mais muscular mesmo, aquela dor tensional do fim do dia. Então, a gente tem a dor de cabeça. A gente está falando dessas duas que são as mais comuns Sim, aqui. isso eu né? acho que são- E tá. enxaqueca, né? É. A enxaqueca, que é essa, e a cefaleia tensional, certo? Então, é sempre bom, você que está ouvindo, você sempre tentar diferenciar qual a dor que você está sentindo. Se é a enxaqueca ou se não, se é uma dor tensional. Porque muda até a forma como a gente trata. Ótimo, isso é muito bom para a gente saber reconhecer os sintomas para falar com o médico e a gente ter um tratamento adequado. Perfeito. E aí, falando de enxaqueca, é muito comum o pessoal falar: enxaqueca eu tenho desde jovem. Então, a enxaqueca surge mais ou menos quando? Onde é a maior incidência e prevalência, né, da enxaqueca? Perfeito. A gente... Isso é um tópico muito interessante, assim, porque isso é uma coisa que, quando a gente vai ver relatos de grandes médicos que descreveram inúmeros casos de enxaqueca, tem um livro que ele chama Enxaqueca. Ele é do Oliver Sacks, né, que é um grande neurologista britânico. E ele, tendo visto mais de 1000 casos, o que ele percebeu? Que a enxaqueca clássica, ela é uma doença predominantemente de mulher jovem, né? Mas que isso a gente vê que está mudando, a gente tem visto cada vez mais idosos tendo enxaqueca, a gente tem visto homens que estão começando a falar que realmente eles têm dor, sabe que não é só o estresse do dia, então esse reconhecimento vem. Mas qual é a ideia? A enxaqueca, na população pediátrica e de adolescente,
adulto jovem, pode se manifestar, por exemplo, com uma dor abdominal, com diarreia, Óbvio, com né? náuseas, e que isso é de forma recorrente e inexplicada. E aí ele fala que conforme esse ser humano vai crescendo, ele vai então amadurecendo a enxaqueca e entra É. na fase de dor. De cabeça mesmo, né? De dor de cabeça mesmo. Mas, assim, o que a gente vê, na verdade, é que a enxaqueca, ela é essa predisposição do cérebro a se comportar de uma forma inadequada diante Tem estímulo. de um estímulo que não é nocivo. E o que a gente vê mais, na verdade, é como que a nossa vida hoje tem influenciado na manifestação da enxaqueca. Tá mais propensa, né? Está mais propensa. O que causa enxaqueca? Uma coisa que eu tenho visto, assim, que a sociedade, de uma forma geral, principalmente praticando essa área em São Paulo, é a questão do gerenciamento do estresse psicossocial É. e do estilo de vida, sabe? Isso de ficar fechado, muita luz, sem contato com a natureza, tudo isso influencia, né? Muito. E além disso, barulhos, demandas, o som o sono que não é restaurador, o sono que você sempre está superficializando porque tem uma obra do barulho. lado, a cobrança, o smartphone. Então, assim, eu não tenho dados de uma pesquisa epidemiológica, mas na minha prática eu estou vendo que essa população mais idosa que antes chegava nos seus 60, 65, relaxava e passa. Não tá vendo. E quem eu vejo no consultório que tem essa idade, que tá com dor, geralmente ainda tá vivendo a vida produtiva do adulto. É. Tá trabalhando, Tá trabalhando cada vez mais, tendo menos qualidade de vida. Isso tudo piora, seja enxaqueca, seja cefaleia tensional, Perfeito. né? E tem um livro atrás de você, Eixo Intestino-Cérebro. Nossa, gente, isso aqui É tudo. Aí você falou, ó, como que começa? Náusea, dor abdominal, pode ser um sinal. Gente, tá tudo conectado. Vocês vão escutar no nosso episódio de microbiota mais sobre esse assunto também. Mas Pedrão, porque Bora. para os íntimos. tá nos íntimos, Você amigo. falou dessas causas ambientais, então também tem causas genéticas. No geral é isso, assim, de causa de enxaqueca, para as pessoas entenderem bem. Você pode nascer com essa predisposição a mais pela questão genética e algum fator ambiental desencadear, certo? Exatamente. A enxaqueca, você tem uma predisposição genética, você tem, a gente fala que é uma doença poligênica, né? Então, assim, trocando em palavras simples, diversos genes, diversos aspectos de material genético que você carrega, que você recebeu quando nasceu, fazem que o seu cérebro se comporte dessa forma. A partir daí, o que vai dizer como essa doença vai se comportar é o seu estilo de vida, os seus hábitos, se você está ou não fazendo um tratamento profilático para segurar a atividade dessa doença, e muitas vezes a gente tem a própria atividade da doença, mesmo que naquela configuração de genes configura uma enxaqueca ruim. Sim. E aí tem as estratégias para cada uma dessas. Mas é importante saber que você tem a predisposição, e aí o que vai acontecer depois depende da complexidade do ambiente que você vive. E quais os principais gatilhos, assim, que a gente já falou de luz e tal, mas o que os pacientes geralmente relatam para você que é gatilho para enxaqueca? Porque tem gente que fala assim, com café eu tenho enxaqueca, mas chocolate, e tem gente que fala que não tem. Ó, isso daí é um tópico muito, muito, muito polêmico. Por quê? Eu sou da filosofia de que, se eu trato a sua enxaqueca bem, eu não preciso te dar uma lista de coisas que você não pode comer e não pode fazer. Sim. Por que eu falo isso? Como a gente já tinha conversado, a enxaqueca ela não é só dor. Sim. Então, o que a gente vê? Que os principais estudos que
analisaram o comportamento antes e depois de uma crise de dor, mostraram que 3 dias antes e até 2 dias depois, os pacientes que têm enxaqueca, quando eles começam a crise, eles começam com nuca rígida, dificuldade de se concentrar, fonofotofobia, intolerância a cheiros, ficam mais constipados, não vão tanto no banheiro. E dentro dessas alterações, a gente tem uma conexãozinha lá do hipotálamo com o córtex pré-frontal, que é essa área aqui que faz a gente ser ser humano, que faz com que a gente vá perdendo a capacidade de inibir a vontade de comer doce, inibir a vontade de comer alguma coisa gostosa. Então, essa coisa de comer o chocolate e teve dor, muitas vezes você comeu o chocolate porque você queria comer chocolate, você não conseguiu inibir a vontade, porque você já estava na crise e logo depois você vai ter dor. Mas se você não tivesse comido, você ia ter dor do mesmo jeito. Olha que interessante, que virada de chave isso. Então, o que a gente fala, assim, o que a gente viu já nos estudos? Que o centro gerador da enxaqueca no cérebro, ele se chama hipotálamo, que é o mesmo centro que vai gerenciar as funções cíclicas do corpo. Então, fome, sede, sono, estresse. E aí, o que a gente consegue definir, então? Que alterações nessas funções podem, então, trazer uma disfunção hipotalâmica. Então, aquele paciente que faz jejum prolongado, que dorme mal. Ou que dorme demais. Perfeito. Que não bebe água, que não consegue fazer um gerenciamento de estresse. Tudo isso vai adicionando para aumentar a atividade desse centro. Muito bom. Agora, se você tem crise com vinho, com queijo, com nozes, isso é uma coisa que é tão de exceção. Entendi. Que muitas vezes as pessoas saem do consultório com uma lista do que não pode comer e continuam com dor. E mais do que com dor, perdem qualidade de vida. E ainda se sentem culpados por estarem vivendo. E como que a gente trata, então? Como que a gente trata a enxaqueca? Conta pra gente. Uma coisa que eu tenho visto, assim, é a enxaqueca, ela tem um curso clínico, né? E quando a gente passa na residência, na faculdade, sempre que a gente vai discutir um caso, o pessoal sempre fala, não, vamos definir o caso primeiro para depois ver como é que a gente vai tratar. E a enxaqueca, o que eu percebi é que tem que ser assim. Então, a gente tem que ver primeiro se é uma enxaqueca episódica ou uma enxaqueca crônica. Se eu estou falando de uma enxaqueca crônica, que é o quê? Eu tenho mais de 15 dias de dor por mês, sendo que desses 15 dias, pelo menos 8 tem uma resposta a sumatriptana, naratriptano, ou tem aquelas características da enxaqueca mesmo, né? E esse padrão de mais de 15 dias de dor por mês, ele se repete nos últimos 3 meses. Então, aí eu tenho enxaqueca crônica. Bem intensa, né? Bem intensa. E que isso já vai tirar a qualidade de vida da pessoa muito. Quando eu tenho esse caso, eu preciso entrar com terapias que são validadas para enxaqueca crônica. Tá, legal. Então, eu preciso entrar com ou um anticorpo monoclonal, ou uma toxina botulínica, ou o topiramato. Alguns estudos mais recentes têm trazido a candesartana também como uma opção. Candesartana é tipo a losartana, pessoal, para quem não... tipo um primo. Remédio da pressão. Um remédio da pressão. E o beta-bloqueador? O beta-bloqueador, eles são muito utilizados, mas ele é validado para enxaqueca episódica. Entendi. Não para enxaqueca crônica. Quando eu falo da enxaqueca episódica, eu tenho aquela episódica e tenho a episódica de alta frequência. Então, se eu tenho até 9 crises no mês, ela seria episódica, até 14 de alta frequência. Essa classificação, já não é tão importante
a nível de público, assim. É mais para a gente Pra você- medir o tratamento. Eu acho Sim. que isso mostra que enxaqueca não é tudo igual. Que a gente não é. tem que muito entender difícil. qual é o seu padrão, né? Então, por exemplo, você busca atendimento médico, um cefaliatra, um neurologista, para entender qual é o seu padrão e adequar o seu tratamento para aquele padrão. Sim. Então, não existe assim, Sumax para todo mundo. Eu vou no PS, faço no pronto-socorro e faço aquela medicação na veia e pronto. Não tem. Se você tem esses tipos de enxaqueca, você vai investigar e vai ter um tratamento específico. E é isso que você trouxe, é muito importante também, sabe? Porque assim, por exemplo, voltando, aí eu tenho questão, propanolol, enxaqueca episódica, ok? Vamos usar. E tem outros medicamentos que são para isso. Só que aí a gente tem que diferenciar o quê? Tudo que eu falei, e aí eu vou só passar botox, anticorpo, topiramato, candesartana, propanolol, independente se para crônica ou episódica, são terapias profiláticas. Para prevenir crise, pessoal. Para prevenir crise. Ou seja, você não vai... É uma medicação para que você não tenha a crise. Quando eu falo de naproxeno e de Sumax... É no momento da dor. No momento da dor. Mas que é tão importante quanto a terapia profilática. Por quê? A enxaqueca é a crise de dor da enxaqueca. Isso. É aquela coisa que você percebeu que entrou na casa, mas você não vai deixar nem sentar no sofá. Justo. Sim. Você começou a Ótimo. perceber e você já tem que tratar bem no início. Bem no início, antes que sente. Porque se é aquela visita estranha, Aquela já visita senta, começa a conversar, às vezes é difícil tirar ela. É difícil tirar. Então, é aquele visitante chato que você Melhor já tocar da porta de casa já mesmo. toca da porta. E isso é muito importante a nível de informação. Sim. Que se você tem a enxaqueca e você tem crises de enxaqueca, a ideia é que você comece a tratar de forma efetiva logo no início da fase de dor. Começou a ter aqueles, né? Nossa, a dor vai começar. Tô sentindo aqui, eu já tenho que iniciar o tratamento. O tratamento. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de tomar remédio. Então vou esperar, porque daqui a pouco Mas passa. depois que ativa o gatilho... E Aí sabe não o que vai. ia ser engraçado? Eu tenho uma grande amiga de faculdade, né? Que ela tem enxaqueca. E ela já sabia, a família toda dela é médica, e ela já sabia. E eu presenciei desde, porque ela, né, é uma das melhores amigas da faculdade. E ela já começava, ela já andava com remédio e ela tomava. E eu sempre ficava, nossa... A Adri toma um remédio demais, será que precisa quando começa? E ela falava, não, é melhor tomar no início. Faz muito sentido. Né? É isso. E aí, isso é muito importante quando a gente está falando. Quem está nos ouvindo deve se lembrar e que tem essa enxaqueca. Às vezes, você que está ouvindo, você tem dores de cabeça todos os dias. Eu preciso que você se lembre do tempo que você tinha dores de cabeça esporádicas. Por que é importante você se lembrar desse tempo? Porque quanto mais dor de cabeça você vai tendo, mais o seu cérebro vai sensibilizando e mais dor de cabeça você vai ter. Então, tem que É um tratar- ciclo vicioso, É né? um ciclo vicioso. E aí você faz a abordagem daquela dor aguda naquele momento, suprime aquela dor e coloca aquele profilático para que ela não nasça, para que ela não venha de novo. A ideia é que com essa terapia preventiva, o seu cérebro aprenda que ele não precisa ligar para tudo. Legal, isso é interessante. Seu cérebro, você treinar o seu cérebro, né? Também. Mas você precisa dar um tempo de suporte para ele, para falar, calma, tá tudo bem. Ele precisa passar de 3 a 6 meses vendo que você não está no meio de uma fogueira, em uma guerra. E a pessoa que tá fazendo esse tratamento profilático preventivo vai precisar tomar para a vida toda? É isso. Não necessariamente. O que a gente fala é que a enxaqueca, embora ela não tenha cura, ela tem tratamento e tem controle. Hoje em dia, o principal desafio do paciente que chega com uma enxaqueca crônica no consultório é fazer a dessensibilização desse paciente, que é justamente
fazer com que as estruturas do cérebro dele, que já estão lá ligadas no automático, que elas realmente aprendam que está tudo bem. Tá. A gente sustenta esse tratamento por um tempo e faz a mudança do estilo de vida. Legal. E isso daí é muito importante, gente, porque eu vejo muito no consultório, principalmente hoje, em tempos de rede social, que as pessoas querem tudo na hora, Na velocidade da luz, né? E querem um remédio único que salva que tudo. salva tudo. Eu sempre falo para as minhas pacientes, eu não tenho tratamento de 1 milhão, mas se eu tivesse e te vendesse ele agora, ele não ia sustentar se você não preparasse o solo com atividade física, higiene do Alimentação. sono, alimentação. Então, assim, isso é um aspecto muito importante, porque quando a gente segue o paciente que tem as enxaquecas, a gente vai estar durante um tempo modulando e ensinando aquele cérebro que ele está. Mas as chances de você sair desse tratamento profilático estão não no tratamento profilático, Mas as outras medidas. Nas- Outras faz, né? medidas. nas suas medidas Legal. de vida. E aí, entrando nesse ponto, já que você falou do estilo de vida, eu gosto bem, né, Mia? A gente tava comentando aqui antes, já vem eu puxando pra nutrologia. Tem alguns suplementos que a gente, né, eu tava estudando, que é a vitamina B2, a coenzima Q10 e o magnésio. Você acha que faz sentido nos pacientes com enxaqueca, principalmente a crônica, você repor esses minerais e essas vitaminas? Eu acho que vale a pena sim, principalmente porque são alternativas que têm poucos efeitos colaterais, né? Legal. A gente tem o que eu vejo mais acaba sendo um pouquinho de diarreia com o próprio magnésio em pacientes selecionados. Às vezes é aquele paciente que já é um pouco mais sensível. constipado, né? Que pode se beneficiar, mas assim, eu acho que vale a pena sim colocar como Um adjuvante. um adjuvante no tratamento e pode dar certo naqueles casos mais leves, né? Que é uma enxaqueca episódica, a pessoa já faz tem um estilo de vida bom, sustentado, mas ainda tem as crises, você não quer começar logo uma medicação alopática para essa pessoa, e aí você pode sim tentar, por exemplo, tá tendo algumas crises, junta nutracêuticos, mas eventualmente algum bloqueio de nervo pericraniano, para caso ela tenha algum ponto de sensibilização, e combina com essa pessoa sempre, vamos manter regularidade de atividade física, alimentação, uma dieta. Eu já tive alguns casos que a gente conseguiu realmente controlar a dor dessa forma, sem necessidade de ficar colocando Mais outras e mais medicações. Outras medicações, né? Igual Isso. esses imunomoduladores e tudo. Isso é Perfeito. legal, pode ser uma estratégia, né, pessoal? A gente, ao utilizar aí alguns minerais, algumas vitaminas associadas ao estilo de vida e esse bloqueio, né, que você falou, algumas outras estratégias de intervenção, Perfeito, né, perfeito. na dor. Acho que a gente até comentou na vinheta, né, dessas medicações injetáveis. Então, não adianta só a medicação injetável, mas você prepara bem o seu solo e classifica muito bem a sua enxaqueca para ver se realmente qual é a indicação da medicação. Né? Porque não existe uma medicação que vai curar todos os tipos. Vocês viram no episódio que vários fatores influenciam. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, Pedro, é que as pessoas que têm enxaqueca já estão acostumadas com a dor, mas tem alguma coisa que elas precisam prestar atenção quando a dor muda? Sinal de alarme. Qual que é o sinal de alarme para elas não ficarem só em casa tomando as medicações que elas já estão habituadas e procurar um pronto-socorro, procurar algum... Quais são os sinais de alarme? Perfeito. Eu sempre gosto de dividir esses sinais de alarme na enxaqueca para o primeiro passo, que é o sinal de alarme para causas secundárias que vão oferecer àquela pessoa risco de vida. Então, isso daí é uma coisa que tem que estar medular para quem educa sobre enxaqueca para o paciente e para quem cuida, né, sobre dor de cabeça. Então, se a sua dor mudou de padrão de uma forma muito repentina, se ela veio associada com alguma alteração, se a sua face ficou torta, se o diâmetro das suas pupilas
elas estão diferentes uma da outra, se tá com sonolência, febre, e é uma coisa que muitas vezes você não precisa colocar isso dentro de um critério rígido. Se você tem as suas dores e a sua dor mudou do padrão, você está autorizado aí no pronto-socorro e entender o que está acontecendo. Porque é uma coisa que a gente não paga para ver, né? Exato, a gente não paga E pra corre ver, risco, né? né, de Nossa ser saúde. algo bem mais grave. Isso que você falou, eu lembro sempre, né? Durante a residência, dor diferente da usual é igual ao pronto-socorro. Perfeito. E é o que tem que ficar para quem ouve, porque eles não têm que saber Detalhes. o É, Snoop 10. Não. Então, assim, é isso, ó. Você tem a sua dor você já percebeu que tem dias que ela é mais forte, que ela é mais fraca. Hoje, você consegue saber se a sua dor tá naquele dia mais forte. Mas você consegue também saber se a sua dor ela tá mais forte e ela mudou também. Acho que esse é o ponto Sim, mais esse é o importante, ponto mais né? chave. Porque quem tem enxaqueca tem enxaqueca desde que Desde nasceu, né? criança, né? Então, Exato. mas o outro ponto que aí eu falo que é um sinal de alarme também é aquele sinal de alarme do consultório, que é quando a gente percebe alguns pontos que os pacientes trazem que fala, opa, precisa intervir nessa enxaqueca. Primeiro, a dor de cabeça virou uma dor crônica diária. Se você tem dor de cabeça todos os dias e você não tem nenhum sinal de alarme para nenhuma doença que vai te dar risco de vida, a gente sabe que aquilo é uma enxaqueca, eu sei que a sua enxaqueca está progredindo, porque a enxaqueca é uma doença progressiva. Se você não está conseguindo pentear o cabelo, se você não consegue prender o cabelo, se quando te tocam dói, se quando cai se você não está lavando o cabelo porque só a pancada da água do chuveiro dói, a sua enxaqueca pode estar progredindo. Se a sua dor de cabeça ela está começando a virar uma alteração de humor, Uma depressão, Uma uma depressão, ansiedade. um comportamento também, né? de catastrofização, se ela está começando a virar um termo que é muito importante, cefalógiofobia, se você já acorda o dia com medo de ter dor, Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Então, eu sempre tento ver esses pontos e outra, principalmente se a sua dor está começando a sair do território da cabeça com muita repercussão em pescoço também, vale a pena dar uma olhada boa nisso, assim, sabe? Porque a gente sabe que a mesma estrutura de dor dos nervos da cabeça vai dos nervos do pescoço também, né? Então, isso tem esse compartilhamento. Então, assim, tem os sinais de alarme para emergência e para o consultório, que é o que eu tento sempre ver em cada paciente para balizar o sentido daquele tratamento. Onde é que eu marco a consulta com Legal. você? Não, tá muito bom. Muito bom esse A gente papo, tem daria pra gente ficar aqui falando horas e horas, e tinha muita coisa. Vai ter que voltar mais vezes, Vou Pedrão. voltar. Não, dor de cabeça é muito prevalente, É muito, né? A gente é. queria trazer esse episódio porque os ouvintes têm pedido e porque a gente sabe que atrapalha muito na vida. É uma dor de cabeça E a mesmo, gente quer né? trazer alguém com respaldo, né, pra falar com profundidade e clareza desse tema. E Pedrão, E pra gente, pode falar. fala aí, Ju. Não, pra gente fechar, a gente tem a nossa mochila, que é que a gente carrega na nossa viagem da vida. A gente queria saber o que você vai levar pra vida, o que você vai colocar nessa mochila. Se pudesse deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes sobre esse episódio. Ter dor de cabeça não é normal. E isso pode parecer clichê, mas a gente vive em um mundo que oferece muita coisa boa para a gente viver e tem muita gente deixando de viver essas coisas boas porque não tratam as suas dores de cabeça.
E aí a gente fica atrás de fazer diagnósticos raros, a gente fica atrás de descobrir a última molécula, e a gente muitas vezes esquece que medicina é política pública, e enxaqueca é política pública. Então, o que fica aqui, que eu queria deixar, é essa conscientização de que a enxaqueca ela é um problema complexo de saúde, mas um problema social também. Incapacita, acolha quem tem a enxaqueca, que você vive, que você cuida. Entenda que aquilo não é preguiça, não é frescura, é uma doença crônica em uma pessoa que precisa de ajuda. Se fosse uma pessoa tendo um surto de uma esclerose múltipla, todo mundo iria claro que tem as diferenças de gravidade, mas tem a enxaqueca tira a qualidade de vida de muita gente aí, sabe? Então é isso, assim, acolham, ouçam quem tem enxaqueca, quem tem dor crônica. Essas pessoas têm uma história, essas pessoas, elas querem passar algo. Tem alguma coisa que elas querem falar, que elas não estão conseguindo e está saindo dessa forma. Boa. Maravilha, bem profundo. Profundo. Né? Eu acho que realmente essa mensagem foi muito pertinente para esse episódio. E, Pedro, onde a gente te encontra nas redes sociais? Massa. Eu tenho o meu Insta, que é o @PedroAlvesNeuro, tá? Lá eu compartilho bastante coisa sobre dores de cabeça e sobre gestão em saúde, sobre comportamento, que eu acho bastante legal. E tem também o Instituto Neuropen, que é um instituto que eu e meus 2 sócios, Ed e Ive, a gente criou justamente para oferecer a outros médicos um arsenal maior de tratamentos para que eles também consigam cuidar das dores de cabeça, né, dos seus próprios pacientes. Inclusive, né, como vocês duas são geriatras, esse movimento é muito importante também, principalmente porque a gente sabe que a população geriátrica tem uma faixa terapêutica de qualquer medicação muito menor do que a população adulta, né? Então, assim, vale a pena, sim, a gente buscar tratamentos que são eficazes e que têm pouco efeito colateral, que têm pouca interação medicamentosa, sabe? E que realmente trazem alívio para quem tem dores de cabeça. E hoje isso já é possível. Maravilha. Legal. Muito bom, pessoal. E para você, né, Ju, que tá aqui acompanhando a gente, que já faz parte da comunidade Mais Saúde, por favor, deixa o seu like. Você que ainda não faz parte da comunidade Mais Saúde, por favor, segue a gente, ativa o sininho. Se inscreva aqui no sininho. Se inscreve no canal. E ajude a gente a continuar. Manda esse episódio para quem tem dor de cabeça, manda esse episódio para quem você ama, para ajudar a vida dessa pessoa. Nosso propósito aqui é melhorar a sua qualidade de vida, é trazer informações de qualidade, é fazer um trabalho bem feito, com profissionais que realmente têm responsabilidade no que falam. Então, esse é o nosso recado. Essa Michelle tá profunda. Hoje eu tô muito profunda. E é para valorizar o nosso trabalho. Um grande abraço. Um abraço, e até pessoal. a próxima. Até a próxima.